Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Queridos irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma é o tempo de tomarmos consciência das nossas fragilidades, da nossa humanidade, na verdade. Uma humanidade que busca a Deus, mas que tem consciência das dificuldades para encontrá-lo nos caminhos tortuosos das tantas tentações, ou até diria seduções, que são apresentadas no nosso caminho e que acabam por vezes a levar-nos ao desvio do encontro com o Senhor, de fazermos um caminho com Ele. As leituras que nós ouvimos, de modo especial, a primeira leitura do livro do Gênesis e o Evangelho de São Mateus, elas são bem parecidas. Elas retratam bem essa situação de tentações, com um cenário um pouco diverso. Adão e Eva, o homem criado por Deus no seu amor, de uma forma tão bela, Deus que sopra nas suas narinas, comunica o seu espírito, comunica todo o seu amor, Deus o coloca num lugar muito belo, o paraíso, cheio de árvores frondosas, de frutos saborosos, cheio de vida. É esse lugar sonhado por Deus ao homem, o paraíso. Jesus, ao contrário, é conduzido pelo Espírito ao deserto, o lugar de desolação, o lugar do calor, o lugar das verdadeiras provações, o lugar da sede, da fome, do calor. Cenários diferentes, mas atitudes também diferentes. Adão no paraíso e Eva caem na tentação e acabam por dizer não a Deus. E o não de Adão e Eva nada mais é do que querer colocar-se no lugar de Deus. Ser como Deus é o pecado que nós chamamos da desobediência, do ensurdecimento à palavra do Senhor. E está aqui o grande segredo para nós, logo no início da Quaresma. Nós iremos chegar ao final desta caminhada, nós conseguiremos atravessar esse deserto, esta Quaresma de 40 dias, na medida em que nós escutarmos e obedecermos a palavra de Deus. Está aqui a diferença entre Adão no paraíso e Jesus no deserto. Jesus, diante das provações, das seduções do diabo, ele as vence por meio da escuta atenta da palavra de Deus. Todas as vezes que o diabo tenta Jesus, Jesus recorre à palavra de Deus, à palavra do Pai. Na Escritura está escrito de Jesus. Mas vejam que o diabo, ele tem também a sua astúcia, ele é esperto. O diabo conhece a palavra de Deus. Na segunda tentação, o diabo vai lá e busca um salmo da Bíblia e diz a Jesus: olha, está escrito que se você se atirar daqui abaixo, os anjos de Deus vão te acolher. O diabo é capaz de nos confundir. O diabo é capaz de usar até mesmo a palavra de Deus para nos confundir. Por isso, Jesus, que é conduzido ao deserto pelo Espírito, vence o diabo, não apenas recorrendo à palavra de Deus, à palavra do Pai, mas iluminado pelo Espírito presente nele. E é este mesmo Espírito que deve fazer-se presente em cada um de nós. Vilma Tomaso, ela diz que Jesus vence as flechas venenosas do diabo com o escudo protetor da palavra de Deus. É assim que nós também, queridos irmãos e irmãs, iremos vencer todas as tentações nesse tempo da Quaresma, o pecado sobretudo.
Raniero Cantalamessa, pregador dos papas, ele diz uma coisa muito bonita. Aquilo que nós ouvimos de certo modo na segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Romanos. Raniero diz: Adão é a antítese de Jesus Cristo, é o oposto de Jesus Cristo, porque ele, sendo homem, quis ser Deus. Esse é o pecado de Adão e Eva. Enquanto Jesus, sendo Deus, se fez igual a nós. Olha que diferença. Aquele que é Deus, no deserto e no mundo, se fez semelhante a nós. É Deus conosco. E Adão, sendo humano, frágil, pecador, pecou, se perdeu no paraíso, porque quis ser Deus. Quando nós olhamos para as tentações da serpente a Adão, né, e do diabo a Jesus no deserto, nós percebemos exatamente isso. Tanto a serpente quanto o diabo, eles querem ser Deus, ter o poder de Deus, um poder para dominar. Mas Jesus diz que o seu poder é o amor, e com o seu amor é uma espécie de serviço aqui à vontade do Pai. Aí está a diferença, né? Adão e Eva deveriam colocar-se a serviço e corresponder o amor criacional de Deus, e não querer dominar as outras coisas. Foi isso exatamente que o diabo tentou fazer com Jesus, com estas 3 tentações. Uma coisa muito interessante nós devemos perceber aqui, que é muito importante para nós. O diabo, mais do que um tentador a Jesus, ele quis se apresentar a Jesus como um colaborador. Como um colaborador. Ele quis ajudar Jesus a enfrentar as dificuldades do deserto. Jesus estava com fome. E ele tenta colaborar, pedindo a Jesus, tentando a transformar aquelas pedras em pães. As pessoas que muitas vezes nos levam a pecar, elas se apresentam falsamente como nossas colaboradoras, quando na verdade elas se tornam verdadeiras tentadoras, levando-nos à perdição. É algo que a liturgia hoje nos chama a atenção. Como disse Jesus, responde ao diabo dizendo: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. É a tentação do ter, da riqueza, né, da ambição, que leva muitos corações a se perderem. É um pecado muito comum na humanidade, que a gente se desfigura, se perde. A segunda tentação, podemos dizer, que é a tentação do ser. O diabo leva Jesus até a parte mais alta do templo e pede para ele então se atirar abaixo, que os anjos do Senhor irá socorrê-lo. E Jesus diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus não quer fazer nenhum tipo de milagre, aquele que se fez semelhante a nós. Jesus, sendo Deus, ele quis viver como nós, e não abusa do poder que tem. E nós muitas vezes abusamos daquilo que nós somos diante dos outros. E a última tentação, né? A tentação que o diabo leva Jesus para uma montanha alta, pede para que Jesus se ajoelhe diante dele e o adore, a fim de que o diabo possa lhe dar todas as glórias deste mundo. É a tentação do poder, que muitas pessoas também buscam tanto e se transformam no diabo, né? Passam por cima das outras pessoas para poder ter o poder da mão. Jesus vai responder com a palavra de Deus dizendo: somente ao Senhor Deus adorarás, e não adorarás, portanto, a outros deuses. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus que nos dê o mesmo Espírito e o mesmo escudo da palavra, para vencermos nesse tempo da Quaresma em nossa vida
todas as tentações, todas as seduções do maligno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.